Opa, Cristiano Alves da CA Cursos, hoje mais uma videoaula muito importante e a pedido de vários assinantes aí do nosso canal, Manual do Celular, trouxe a resolução para o problema quando você conecta um dispositivo Samsung no Realterm para desbloquear a conta Google, não faz a chamada para o dispositivo. A pessoa até chega a ouvir a ligação, porém não faz a chamada para o dispositivo. Então, hoje vou explicar como resolver e por que esse problema é causado. Então, vamos começar. Para fazer esse procedimento, você, é lógico, vai precisar dos drivers Samsung instalados no seu PC. Você pode instalá-los instalando simplesmente o Smart Switch e do programa Realterm também instalado. Então, os programas que nós vamos precisar, Realterm e Smart Switch, ou também SideSync para que os drivers Samsung sejam instalados. Então, vamos começar com o nosso aparelho e nesse exemplo, e de quebra, eu já vou fazer o desbloqueio da conta Google de um Samsung Grand Prime G531H, mas serve para qualquer modelo de aparelho Samsung e qualquer versão de Android, também para qualquer patch de segurança, até agora testado até outubro de 2016. Então, nesse tutorial, nós vamos resolver o problema do Realterm, que não liga por aparelho, e já vamos fazer o procedimento de desbloqueio da conta Google para qualquer aparelho Samsung até o patch de segurança outubro de 2016. E para resolver esse problema no Realterm, nós também vamos precisar do cabo USB, o aparelho com a bateria 100% carregada e pelo menos um chip que faça e receba ligação. Um chip que tenha crédito para fazer e que ele receba ligação também. Mas eu vou fazer alguns exemplos de erros aí usando dois chips. Então, para alguns aparelhos que vão fazer desbloqueio da conta Google, eles exigem dois chips, outros modelos não exigem. Então a gente faz o procedimento para que todos os aparelhos sejam aceitos. Então tem modelo que vai ser obrigatório você colocar dois chips, tem modelo que você vai ter que colocar apenas um. O importante é que você saiba resolver, entender por que esse problema no Realterm acontece. Então, no aparelho, o aparelho desligado, você vai colocar os dois chips. Nesse caso, eu tenho um chip de uma operadora que ele não tem crédito para fazer ligação. Ele funciona. Obrigatoriamente, o chip que você vai colocar, ele tem que ser um chip ativo. Não pode ser chip que está há muitos meses sem uso e está desativado. Ele tem que fazer ou receber ligação. Esse chip, ele funciona, está ativo, porém ele não tem crédito para fazer ligação. Há tempo que eu não coloco recarga nele, então esse chip está sem crédito. Vou colocar ele no slot do aparelho, no conector, no slot de número 1. O outro chip de outra operadora, esse chip ele já tem crédito suficiente, ele faz e recebe ligação. Ele é um chip que tem crédito para fazer ligação. Eu vou colocá-lo no slot de número 2 no aparelho. Então, coloquei os dois chips nesse aparelho, um Grand Prime, Samsung Grand Prime. No slot 1, um chip que não faz ligação. E no slot 2, um chip que faz ligação. Vou ligar o aparelho e, no caso, para começar o procedimento, eu já vou fazer o hard reset no aparelho. Então já vou começar fazendo o hard reset. Eu aconselho vocês retirarem os chips antes de fazer o hard reset. Como eu não tenho nenhuma informação importante nesses chips, eu vou deixar os chips aí, mas eu aconselho você sempre fazer o hard reset, depois inserir os chips. With data, confirma, yes, cache e reboot system now. Nós temos um vídeo também no nosso canal que ensina só a fazer o hard reset, tá? O hard reset é um pré-requisito para você começar
o desbloqueio da conta Google. Embora esse procedimento não tire a conta Google, ele é um pré-requisito para que qualquer tipo de erro, qualquer programa, senha seja retirada para que você possa fazer o procedimento de retirada da conta Google. Então, nessa notificação, você clica em OK. Então, no gerenciamento do cartão SIM, aí, a primeira coisa que aparece, nós temos o SIM 1, é um número desconhecido, ele não sabe identificar o número, mas é uma operadora. O SIM 2, ele já identifica, tá? Lembrando que o SIM 1 é um chip que funciona, mas não faz ligação, o chip 2 funciona. Então, a configuração inicial de chip é essa, você clica em OK. Português Brasil, as configurações iniciais você faça todas elas. Então tá aí na tela pedindo a conta Google. Nesse momento nós vamos inserir o cabo USB que está conectado ao PC, conectado também ao aparelho. O aparelho é reconhecido. Nesse momento que o aparelho é reconhecido aqui, eu vou minimizar e vou abrir o Realterm como administrador. Clico com o botão direito e executo como administrador. Apareceu no aparelho a pergunta se permitir que o Google verifique. Eu vou recusar para ele voltar para a tela pedindo conta Google. Então aqui no Realterm eu já sei qual é a porta, tá? Eu já sei qual é a porta que o meu dispositivo foi encontrado, tá? Mas lembrando, se você não sabe qual é a porta que o seu dispositivo foi encontrado, você pode minimizar. Você clica com o botão direito no meu computador, vai em gerenciar. Isso varia de versão de Windows, eu estou no Windows 10. E aí nós vamos na opção gerenciador dispositivo. Nós vamos na guia modems, Samsung Mobile USB, modem, a porta de número 25. Então o meu dispositivo está conectado nesse PC, nessa porta USB, na porta de número 25. No seu caso, essa porta vai ter outro número e se você trocar de porta USB, assumirá também outro número. Então você só precisa ir no gerenciador dispositivo e verificar essa porta. Então, na verdade, para a solução do problema, quem chegou, teve problema lá, sabe dessa função. Eu vou guardar o número dessa porta. Eu vou chamar Realterm, que eu minimizei. Aqui em Display, eu já quero que vocês aprendam e sempre deixe marcada essa opção Half Duplex. Já falei em alguns vídeos meus, ou seja, comunicação aí Half Duplex marcada. Vou em Port, verifico se a minha porta está aberta. Olha, os contatos, as conexões estão aqui, ok. Problema que eu posso ter aqui nessa primeira tela estão relacionados ou a drivers que não estão instalados, ou se você também estiver sem chip que estejam ativos ou que funcionem, pode acontecer. Então, só exemplificando, eu vou fechar a porta, sumiu a comunicação e vou abrir a porta com o número que eu tenho lá no gerenciador dispositivo. Então, vocês não precisam mexer aqui. A única coisa que preciso saber é que a porta que fica é a porta de número 25, ou seja, a porta que tem o mesmo número de gerenciador dispositivo. No seu caso, esse número vai mudar. Eu vou na guia Send e na guia Send nós vamos executar dois códigos. A descrição do vídeo já tem, você pegou nossos vídeos, vai pegar os códigos que nós executamos aqui para enviar para o dispositivo. Então vamos chamar os códigos. O primeiro deles é esse aqui, você pode copiar, Ctrl C, Ctrl V, e o segundo código, Ctrl C, Ctrl V. Tá aí. Deixa sempre o dispositivo com a luz acesa.
ativo e vou clicar na frente do primeiro código, ASCII2, para executar o primeiro comando. O primeiro comando foi executado, ok. E agora vamos para o segundo comando. Eu quero ver se vocês conseguem captar o áudio. Mas observe no aparelho. Ó, encaminhamento condicional. E a chamada foi executada, porém no terminal, no dispositivo, eu não tenho a chamada na tela. Porém, a chamada fica em segundo plano. A gente consegue ouvir atendente, um atendimento de uma chamada em segundo plano. Então, observe que a chamada não é executada. Eu vou clicar aqui, a mensagem aparece na tela, no carry, não tem operadora. E eu ouço no segundo plano. Eu vou insistir aqui, ó, ASCII2. Ou seja, deixar minha tela ativa para vocês verem, no carry. Não tem operadora, ele não consegue executar a chamada. Esse é o problema que eu estou trazendo a solução para vocês. Então, como resolver esse problema? Eu vou desligar esse dispositivo para não ter nenhum problema aqui no terminal, no Realterm, nenhuma mensagem de erro. Eu vou aqui em Port e vou fechar essa porta. Vou no dispositivo, vou desligá-lo. Então o chip que eu coloquei, chip 1, não tem crédito, ele não realiza essa chamada. Então eu vou desconectar o dispositivo do cabo USB e vou retirar os chips e vou simplesmente mudá-los de posição. Eu vou tirar o chip que faz ligação para o slot 1 e vou deixar o que não faz ligação no slot 2. O que acontece? Quando você coloca dois chips no dispositivo, o Realterm identifica que toda ligação será originada, será feita pelo slot de número 1. Como o slot de número 1 não tem crédito para fazer ligação, ele vai dar erro. Vou ligar o aparelho, já vou conectá-lo no cabo USB para o Windows identificar o meu dispositivo. As configurações iniciais você deve fazê-las, embora já tenha gravado, né? Olha aí, Windows encontrando o meu dispositivo. Então, após as configurações iniciais, estamos novamente na conta Google. Pedindo a conta Google, voltando para o terminal Realterm, display continua half duplex, port eu fechei, eu vou abrir as portas, comunicação estabelecida, vou voltar na guia Send, os comandos estão aqui e vou fazer um teste agora. Vou dar ASCII2 no primeiro código, ok, aceitou, tá tudo ok. Só para subir, limpar um pouco aqui. Só precisa pressionar aqui uma vez. E agora eu vou tentar com esse mesmo código, quando dá esse erro, aqui ASCII2. Descagem incorreta, eu ouço aqui. Está dizendo que a descagem é incorreta. Mais uma vez, ATD. Então se percebe que há uma ligação novamente em segundo plano, novamente a mensagem no carry, e mesmo assim não é feita a ligação para o dispositivo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse código ATD, que é o código que você pede para ser feita uma ligação. No caso, quando eu tenho dois chips, vou repetir, é feita uma ligação do slot 1 para o número que você coloca aqui.
Então, nessa guia ATD, eu vou mudar esse número para o número do segundo chip, que não tem crédito, o chip que está inserido ali. Eu vou colocar ele lá. No seu caso, você vai colocar o seu número aí, mas eu vou colocar o meu aqui. Então, eu vou pôr lá o 0 e o DDD, o 9 e o número. Então, eu vou fazer a correção de tirar o número que estava aqui, ATD 777 ou ATD 1234, como você vê em outros tutoriais, e vou mudar para o número que está no segundo chip, Feito isso, eu vou clicar em ASCII 2 uma vez, vou aguardar, número encaminhado. Se não houver nenhuma resposta, aguardo 3 segundos, clico ASCII 2 novamente, número alterado. Vocês veem na mensagem embaixo, número alterado. E se não começar a ligar, eu pela terceira vez eu faço ASCII 2 no segundo código. Aguardo um pouquinho, vai cair na caixa, a ligação é feita. Olha aí. Olha a ligação que eu tanto preciso para desbloquear a conta Google. Olha aí. Agora fica fácil, né? Olha a ligação aí. É só encerrar e ir no novo contato. Então, o segredo está em se mudar esse número para um número que está, nesse caso de 2 chips, o número que está inserido, o outro número, ou um número que esteja também desligado, mas um número real, um número que exista, que o slot de número 1 vai fazer uma chamada para o slot 2, no meu caso, ou o slot de número 1 vai fazer uma ligação para esse número, o chip 1 vai fazer uma ligação para esse número, e como ele vai estar desligado, e você vai insistir em ASCII 2 3 vezes ou até 4 vezes, intervalo de 3 segundos, até você ouvir que o número está desligado e vai ser encaminhado para a caixa de mensagem. Quando for encaminhado para a caixa de mensagem, ele já vai te mostrar a ligação. Então, essa é uma das formas de resolver esse problema com 2 chips. Então, para aparelhos que suportam 2 chips. E vamos agora, então, para aparelho que aceita só um chip ou que seja só um chip. Como é que nós vamos fazer? Eu vou desconectar aqui, eu vou continuar, tá? No caso, se você vai iniciar, se você vai fazer todo o processo anterior. Nós temos aí no nosso canal esse tutorial no início, como você deve fazer. Mas eu já vou direto no problema, porque esse vídeo veio para pessoas que estão com problema e não conseguem usar o Realterm. Então vou em Import e vou fechar a porta. Vou desconectar o meu dispositivo. Se você colocar um chip, se o seu aparelho é de apenas um chip, se você colocar um chip que não funciona, não faz ligação, não vai dar certo. Se esse chip estiver inativo, se esse chip não tiver crédito para fazer ligação, você vai ter muita dificuldade e vai dar dor de cabeça para você. Então, como é que você vai fazer no caso quando tem apenas um chip? Você vai deixar apenas o chip que faz ligação. Eu já vou ligar direto, não vou fazer hard reset porque já fiz anteriormente. Eu vou continuar. Fazer as configurações iniciais para o outro chip aqui do lado de fora. Ok, não gerenciamento de cartão SIM. Pediu a senha novamente. Estou apenas com o chip e com o chip que funciona, eu vou conectar
dispositivo no cabo USB. O Windows reconhece. Eu vou verificar a porta. Eu vou abrir Realterm como administrador. Eu vou marcar Half Duplex. Eu vou em Port. Eu vou verificar se a minha porta está aberta e se é a comunicação. Para não haver comunicação se os drives não estiverem instalados ou se você não estiver com chip. Vou na guia Send. E aí vou gerar o erro. Vou começar com ASCII2, o primeiro código foi feito. E o segundo, o mesmo código que você tem visto habitualmente aí. 1, 2, 3, 4, por exemplo. E vou em ASCII2 ou ATD777. Repetindo, esse segundo comando é o comando agora. Como eu tenho só um chip, mesmo que você coloque ele no slot 1 ou no slot 2, né? Tem aparelho que aceita, tem aparelho que só vai fazer com os dois chips, mas se o seu aparelho aceitar, você pode colocar no slot 2. E esse slot 2 é que vai originar essa chamada. Ele só precisa ter ligação e você vai ter que mudar para um número válido, um número que exista. Então, ATD 1, 2, 3, 4, ASCII2. O número chamado não existe. O número chamado não existe. Então ele não aceita. Eu vou mudar para o número desse chip que eu deixei do lado de fora. Esse mesmo número que eu coloquei lá no slot 2 anteriormente. O número está aí, certinho. Eu vou deixar ativo para vocês verem. Vou clicar ASCII2, número alterado pelo SIM. E agora você aguarda um pouquinho. Se a chamada não começar, você clica em ASCII2 novamente. Se essa chamada não começar, você aguarda 3 segundos, ASCII2 em cima do segundo código novamente. E aguarda um pouquinho mais. ASCII2. Aguarda um pouquinho. Quando você for encaminhado, você continua insistindo até ele executar e fazer a ligação. Insistindo, ASCII2. Continuei, ele não aceitava e eu insisti com ASCII2 até a ligação ser feita. Olha aí, a ligação sendo feita. E é claro, agora é só seguir o procedimento do nosso tutorial. Então, eu vou rapidamente aqui encerrar. Novo contato. E vou colocar, como está no manual, CA Cursos. Adicionar outro campo. Vamos colocar o endereço site da web. Ok. Site da web. Nós vamos colocar o endereço que nós colocamos lá no site do nosso blog, que nós colocamos os arquivos FRP. Então aí você vai digitar o seguinte endereço: goo.gl/i maiúsculo, I de igreja maiúsculo, C de casa minúsculo, P de pato maiúsculo, B de bola maiúsculo, 0A maiúsculo. E manda salvar. O contato está salvo aí. Salvou. Tá aí, o contato já está salvo. Você terminou de salvar, site da web. Você já pode clicar conforme o modelo. Você já pode clicar aqui, ó, no globozinho. Mas conforme o modelo, você vai ter que fazer a ligação. Então, se você estiver fazendo do Grand Prime, você vai clicar no globozinho e abrir com o Google Chrome. Mas eu vou fazer com quem não abre essa opção, como se não fizesse essa opção. Volta na conta Google,
volto para o meu terminal, vou em ASCII2, uma vez, número alterado, aguardo um pouquinho, aguardo 3 segundos, na segunda, olha aí, está feita já a ligação e vamos encerrar rapidinho, tem que ser rápido, encerrei, vou em ver contato, agora sim, site da web. Então, se você também tem que ter salvo esse contato no dispositivo. Algum erro que pode acontecer se você salvar no chip, tem que salvar no dispositivo. Site da web, vamos entrar, abrir com o Google Chrome, vamos abrir apenas uma vez e vamos aceitar e continuar. Não, obrigado. Vamos baixar os arquivos que nos interessam aqui. FRP, né, a nossa página de FRP. Você vai baixar FRP BPass 1.0. Esse arquivo pode danificar, ok. FRP 5. FRP 5, se você tiver no Android 5.0 ou acima. FRP 6, se você tiver Android 6.0 acima. No meu caso, eu vou baixar FRP 5, porque o meu aparelho é Android 5.1.1. Se quiser baixar o 6, não tem problema, pode baixar. Porém, ele vai dar erro de pacote se você tiver com uma versão de Android diferente ou se ele não tiver feito o download corretamente. Feito isso, vou navegar novamente nesse site e vou até Galaxy Apps. Vou lá para o site da Samsung e aqui vou no meio da página, vou em Galaxy Apps. Eu vou em concordo, tem que ir, né? Não quero notificação. Vou em pesquisar ES File Explorer. Essa parte eu estou passando bem rapidinho porque esse vídeo foi feito com a intenção de ajudar quem está com problema no Realterm. Nós temos um vídeo onde é feito passo a passo, bem devagarinho. Se você preferir ainda, você pode ver no nosso blog.cacursos.com.br esse vídeo em forma de postagem, né? Ou seja, em forma de texto com imagem passo a passo para você que às vezes gosta de ver um pouquinho mais detalhado. Então, www.blog.cacursos.com.br, esse mesmo vídeo está como uma postagem no nosso blog. Esse cabo aqui eu posso até tirar já. O Realterm não dá mensagem de erro. Aqui eu vou em Import, eu vou fechar essa porta, eu vou tirar, não preciso mais desse cabo. Eu só preciso do Realterm, eu só preciso desse cabo para fazer a ligação para o dispositivo. Já consegui isso. Vai ser exigido quando clicar em baixar o ES File Explorer a sua conta Samsung, a sua Samsung Account. Então você entra ou cria uma conta, caso não tenha. Então eu vou entrar, vou colocar a minha. Então vou logar com o meu usuário e senha na minha conta Samsung. Assim que eu logar, ele já vai automaticamente pedir para me aceitar o download do ES File Explorer. Vamos aguardar o download. Feito o download, ele está instalado, a seta muda. Vamos nele, vamos abrir. É feito todo o procedimento aqui. Vamos em download. Os arquivos que nós baixamos estão aí. Vamos executar. O primeiro que nós vamos executar é FRP 5, porque o meu está com Android 5.0. Vamos executar. Configurações. Fonte desconhecida eu vou marcar. Eu vou desmarcar, permitir apenas, porque eu quero que várias outras
sejam instalados, pelo menos mais uma seja instalada, então eu não quero mais essa mensagem, eu vou mandar instalar. O aplicativo está instalado, concluir, eu agora vou FRP Bypass, ou Bypass, e aí vou instalar, e vou abrir. Nesse caso, o que eu vou fazer? Vou fazer login no meu navegador. Cliquei nos pontinhos. Eu vou concordar. Eu vou colocar a minha conta Google. A conta Google, a sua conta Google. Chamou pelo navegador. Vou fazer o login do meu usuário e senha Google. O meu e-mail da conta Google. Feito isso, loguei com o meu usuário e conta Google, está fazendo login. Ele vai piscar, logar e voltar. Com isso, eu posso reiniciar o meu dispositivo. Então, eu vou reiniciar o meu dispositivo. As configurações iniciais já estão aí. Para quem está acostumado aí com conta Google, sabe que nós só precisamos da informação da conta adicionada. Olha aí, conta adicionada. Então, nosso procedimento foi feito com sucesso. Então, foi isso. Eu vou passar rapidamente aqui agora. Mas o que interessa para nós é que a intenção desse vídeo foi mostrar como corrigir erros com Realterm para que você possa conseguir desbloquear a sua conta Google. Muitas pessoas tiveram problema, olha aí, nosso aparelho desbloqueado e agora, inclusive, eu posso fazer backup e redefinir. Olha aí, ó, número de compilação, eu sou o proprietário desse aparelho, né? Eu sou o usuário, embora tenha esquecido a senha ou o seu cliente pediu para você restaurar. Então é isso, Cristiano Alves CA Cursos, acompanhe o nosso canal, deixa aqui o seu comentário, é muito importante, nós temos respondido todos, enquanto eu conseguir responder pessoalmente, todos eu vou responder, e peço também que acesse o nosso blog, esse conteúdo todo também está em forma de texto, com fotos, para que você veja um pouquinho mais fácil. Mas é muito importante para o nosso canal continuar no ar, que você deixe o seu like, que você se inscreva, que você compartilhe no Facebook também, porque o nosso compromisso, o compromisso do canal é com você, trazendo conteúdo responsável, conteúdo de qualidade. Cristiano Alves da CA Cursos, eu fico por aqui, mas eu te espero até o nosso próximo encontro, nossa próxima postagem, nosso próximo vídeo. Fique com Deus, até o próximo vídeo e aquele abraço!